Bom, não consegui fazer a live, mas a gente tenta formas alternativas, né, de estar falando a mesma coisa. E bom, gente, sobre aquilo que eu tava falando, né, sobre a questão de hiperatividade, deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Cara, percebo muito que a gente tem a questão de não necessariamente a gente tá se colocando a fazer coisas de forma voluntária, digamos assim, né? Por exemplo, quero começar a tocar violão, quero começar a pintar, quero começar a ler sobre isso, a ler sobre aquilo, enfim, seja fazendo o que for, e aí vocês colocam na vida de vocês o exemplo, né? A realidade que é a de vocês. E o que eu percebo é que, assim, cara, hoje em dia, é que eu não, pelo menos aqui, a rotina que eu estou vivendo, que vejo muitas pessoas viverem, é de a gente seja exigido a fazer muita coisa, né? E não é de uma forma de reclamação. Eu falo que é uma questão de... parece que tá todo mundo na hiperatividade de ter que fazer muita coisa ao mesmo tempo, de cumprir muita burocracia, né? Por exemplo, a galera que faz faculdade, que precisa fazer mais de um estágio, seja um ou mais de um estágio enquanto trabalha, enquanto faz a faculdade, enquanto faz um relatório, enquanto faz um estudo X fora, enquanto procura cursos já para se desenvolver, enquanto já se preocupa em estar no Instagram de uma maneira mais profissional, e que também precisa se dedicar em outras partes da vida, né? Para quem já tem, sei lá, uma família formada, ou está conhecendo alguém para se relacionar, ou já está se relacionando, seja em que ponto esteja na vida. Tudo isso envolve muita carga emocional, principalmente pelo fato de coisas serem novas pra gente, né? Um exemplo de, cara, eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso, tipo, coloco num exemplo, você tá se relacionando com alguém. A outra pessoa é uma outra pessoa. Então você precisa entender como que a outra pessoa funciona, para que vocês entrem em acordo em muitas coisas que às vezes acabam divergindo. E isso exige uma energia de fato. E aí você pensa, cara, comecei um trabalho agora também, né? Tipo, coloca um exemplo aí, sei lá, comecei há uma semana um trabalho novo que eu não tinha experiência nessa área e eu tenho que estudar mais sobre isso, ao mesmo tempo que eu estou me preocupando em estudar coisas novas na faculdade ou me preocupando em fazer um curso para poder entrar na faculdade. Então, cara, eu percebo que não necessariamente é um fator que é apenas individual. O que entra muito no individual é o que cada um faz dentro desse tempo, em como essa dinâmica de ter muita coisa para fazer ao mesmo tempo é muito presente na vida da gente, sabe? E isso acaba de fato sobrecarregando. E principalmente para quem trabalha, tipo, não, talvez não principalmente, mas quem, por exemplo, tem uma folga na semana. Eu lembro quando eu tinha uma folga na semana e era assim, cara, horrível. Primeiro que eu tinha que trocar a folga do domingo pro sábado, porque eu no sábado tinha estágio e acabava que eu não tinha tempo direito para descansar, né? E por isso que eu falei, tipo, hoje em dia eu já consigo ter uma organização e um tempo colocado naquilo maior, porque meu trabalho é de segunda a sexta, então eu consigo, né? Eu tenho esse privilégio, né? A gente chama de privilégio hoje porque nem todo mundo tem funciona dessa forma, nessa escala de trabalho, por isso que a galera ainda tem aquela questão do fim da escala 6 por 1 e tal, mas eu nem vou entrar em questões aqui mais, né, políticas desse sentido. Eu entro muito mais num ponto de que, de fato, a gente está numa sociedade do cansaço, cara. Inclusive, do TCC que eu estou fazendo com o meu grupo, a gente tá lendo esse livro aqui, que é do Byung-Chul Han, que ele fala sobre essa questão desse excesso de positividade, de estar a todo momento fazendo alguma coisa e da gente não colocar tempo de sobra pra gente, ou da gente nem ter muitas das vezes, dependendo do ponto da vida que você está. E ele
traz essa crítica muito forte a esse fazer o tempo inteiro. Que de fato a gente acaba não tendo pausa. Porque é muito difícil. As dinâmicas a todo momento elas vão sendo colocadas, parece que tipo a gente não tem tempo para respirar. E a gente acaba entrando, ficando imerso nisso, né? Tanto por, enfim, dinâmicas de rede social, que a gente tem que estar postando o tempo inteiro, ou a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro, ou a gente tem que estar lendo o tempo inteiro, ou a gente tem que estar fazendo coisas do começo ao fim do dia. E a gente não tem pausa. Uma psicóloga, uma das minhas psicólogas que eu tive ano passado, ela falou recentemente sobre essa questão das pausas, né? De eu ter o tempo ali pra, cara, absorver um pouquinho daquilo que a gente faz. Eu, por exemplo, tô lendo um livro que ele é denso, né? E aí ele é um livro que é voltado muito a essa questão da psicologia, que é o tornar-se pessoa. E aí tem pontos que eu preciso realmente parar. Eu tenho uma forma de leitura mais demorada porque eu paro de fato. Tipo, não parar de ler o livro, mas e largar de mão, mas sei lá, eu leio um capítulo, eu leio uma página, duas, e chega um ponto que eu falo, cara, que doido pensar isso, que eu ainda não tinha pensado sobre isso, e aí eu paro de fato e falo, cara, de que forma isso se relaciona à minha vida? Porque senão, cara, a gente fica muito no automático, a gente fica ali naquela. Tem um filme do Charlie Chaplin que tem muito isso, né? Daquela produção, daquele tempo da Revolução Industrial que, tipo, a todo momento não tinha tempo para respirar e você, tipo, ficava ali no fazer o tempo inteiro. E eu tenho muito essa crítica, cara, da gente estar fazendo o tempo inteiro. Por mais que eu seja uma pessoa que esteja fazendo muita coisa em 90%, 95% do meu dia, e muitas vezes eu percebi que eu não reservo um tempo para, tipo, descansar. Hoje em dia eu consigo fazer mais isso, só que antes era muito difícil, né? Quando eu falei que, tipo, eu estudava, sei lá, de 5 a 7 horas por dia, eu mal ia no banheiro, né? Enfim, eu acho uma questão muito delicada, coletiva, mas também individual, da gente se colocar a pensar mais sobre isso e falar, cara, será que faz sentido tanta coisa que eu estou fazendo? Onde isso pode me levar? Porque você pode estar fazendo muita coisa e aquilo fazer sentido para você e aquilo não te sobrecarregar ou não te deixar mais disfuncional no sentido de te deixar mais ansioso, como acontecia comigo o ano passado. E aquilo de fato te trazer, não que precise fazer uma coerência às partes daquilo a todo momento, mas que você olha um pouquinho para frente e fala, cara, se eu continuo nesse ritmo, eu vou estar contribuindo para o meu crescimento de fato, para minha plenitude, para uma pessoa mais autêntica que eu queira ser. Ou sei lá, eu só tô colocando isso porque, sei lá, X pessoa falou que eu preciso fazer. Então eu tenho muita consciência crítica do que eu estou fazendo. É muito ter, de fato, a consciência de que, putz, realmente isso daqui faz sentido eu fazer. E eu tô gostando de fazer isso. E, gente, tem momentos da vida que a gente precisa produzir muito, né? Porque, assim, pelo menos eu, tipo, tenho muitos objetivos a alcançar. Eu tenho muita coisa ainda lá na frente que eu falo, putz, mano, quero muito isso. Então, hoje eu estou colocando energia que eu tenho energia, digamos, de sobra para colocar nisso. E eu entendo que nem sempre vai ficar, tipo, eu vou fazer muita coisa e não vai me trazer algum prejuízo em alguma área. Vai me trazer, isso eu tenho consciência. Mas aí o que eu estou disposto a fazer? Eu quero conquistar aquilo que está lá na frente,
ou fazer a minha parte, fazer o meu trabalho. Não falo nem trabalho em relação à ocupação, né, profissional, mas trabalho, fazer a minha parte, colocar minha energia nas coisas que eu quero nesse momento, por mais que não me sobre tanto tempo para poder descansar, por exemplo, e lá na frente dar uma reduzida nisso, depois de ter conquistado algumas coisas, né, que eu coloquei como meta, para que assim a gente também não caia na ilusão, no ponto de ficar frustrado, né? De saber direcionar nossa energia de uma forma mais funcional. De falar, cara, não, eu tenho consciência de que isso daqui pode me deixar muito cansado, sei lá, chega um dia que eu estiver muito, muito, muito exausto, só que aí eu vou me recuperar daqui a 1, 2 dias e de volta eu vou fazer aquilo novamente. Não para que eu caia nesse ciclo, mas porque eu quero muito fazer aquilo. Então, tipo, cara, eu quero ler 20 páginas por dia desse livro, porque eu tenho outros na fila. Então, por mais que eu esteja cansado, eu vou ler aquilo, por mais que eu não absorva 100%, mas eu quero ter esse hábito, então eu vou colocar isso no meu dia a dia. Ou eu quero estudar 30 minutos de X coisa, porque eu quero muito aprender sobre aquilo, né? No meu caso, sobre violão. Eu sei que eu vou estar cansado, eu sei que eu tenho estágio, eu sei que eu tenho coisas de casa para fazer, enfim, manutenção de casa, arrumar, limpar, fazer comida, taranã, né? Só que é saber como que tá sendo a sua vida e não cair na comparação de vidas que estão aqui na rede social, porque a gente não vê o, o pano de fundo da vida dessa pessoa. E quando eu falei sobre a primeira história que eu falei hoje, sobre eu estar fazendo bastante coisa, só que nem sempre ser tão bom, não tão bom, mas assim, às vezes trazer um certo prejuízo, tipo, a gente fica ansioso, taranã, é de que de fato não se comparar com esse eu idealizado e que você vê nas outras pessoas. Então, tipo, já teve pessoas que chegaram pra mim e falaram, Vinícius, nossa, eu me sinto mal, às vezes me comparo que você fez bastante coisa e eu ainda não fiz aquilo, e você estuda tanto, né? Gente, todo mundo tá no seu processo individual, todo mundo tá na sua correria, tá num ponto em que quer melhorar muito, e isso é algo muito válido, eu sempre bato muito nessa tecla, da gente sempre estar melhorando em alguma coisa. Só que quando você chega num ponto de se comparar com outra pessoa, e você não levar em consideração o que aquela pessoa vive, você nem conhecer a pessoa, de fato. Por exemplo, eu não falo sobre coisas que eu passo internamente, porque, assim, é Instagram, a gente... por mais que eu tenha bastante amigo muito próximo, eu tenho pessoas que não são tão próximas e assim eu não me sinto tão à vontade em compartilhar sobre. E a gente não tem obrigação de falar sobre as nossas dores, todas as nossas vulnerabilidades aqui na rede social, porque a gente fala aquilo que a gente acha mais útil para as pessoas, entende? Por mais que essa parte possa ser útil, só que eu não tô querendo jogar minhas dores aqui, né? Até porque temos um lugar que a gente joga nossas dores, a gente fala sobre nossas dores, que é no consultório, com a psicóloga, com o psicólogo, enfim. E não ter a imagem da pessoa apenas aquilo que ela posta. Ou, por exemplo, não pegar apenas aquilo que ela tá jogando aqui na internet. Porque a internet são recortes, gente. Não dá pra gente ficar se comparando com recortes, entende? Porque, por exemplo, você tá aí na sua vida, você sabe o que você enfrenta de dificuldade, se você tem um problema de atenção, se você tem um problema familiar, se você, enfim, até em questão de estudar, tipo, se você mora com pessoas que fazem muito barulho, já tem uma dificuldade a mais, né? Por exemplo, hoje eu moro aqui em casa, tipo, muito tranquilo para estudar, porque não tem nenhum tipo de barulho. Enfim, essa questão de comparação é uma coisa que eu já falei sobre isso 2 anos atrás, se não me engano, e sempre vou estar batendo nessa tecla, né, quando surgiu o assunto, porque, cara, a gente precisa se comparar com quem a gente foi. Tipo, putz, mano, eu lia 3 páginas por dia, agora eu tô lendo 10. Já é um avanço. E a gente meio que dá um
um valor maior para essas nossas pequenas mudanças ao longo do tempo, para esses pequenos hábitos que a gente está passando a ter, né? Porque senão você começa a se comparar com pessoas que, tipo, trabalham com leitura de livro. Eu vou colocar esse exemplo porque é mais prático no meu dia a dia, que lê, sei lá, 80 livros por mês. Aí você fala, mano, sou um merda, né? Começa com toda aquela crença, aquela cognição disfuncional que vai te trazer prejuízo quando você começa a se comparar, fica mal, fica frustrado, sem se levar em consideração quais são as suas dificuldades. Por isso que o processo de se conhecer e de entender como que você funciona é muito fundamental para que você passe a ter mudanças mais efetivas na sua vida. E eu acho que é isso, né? Talvez esses pensamentos ajudem de alguma forma. E eu acordei pensativo sobre isso também, né? Tipo. E é isso, gente. Um bom domingo, uma boa semana. E esse domingo tá de frio, então, né? Ficar em casa. Eu, pelo menos, vou ficar. E organizando minha vida, né? Organizando umas coisinhas de estudo, de tantas coisas que eu tenho a fazer. E é isso. Qualquer coisinha, vocês mandem lá no direct. Que a gente tá lá. Um beijo, gente.